BH 40 graus, hein? Que calor faz em Belo Horizonte. Mas aqui, ar-condicionado, tudo tranquilo. Estamos iniciando mais uma edição dos Donos da Bola. O time está completo, reforçado. E você de casa se ligue, porque hoje a gente vai interagir muito pelo Twitter, @os Donos da Bola MG. Você pergunta daí e a rapaziada responde de cá, @os Donos da Bola MG. Ok, hein, pessoal? Donos da Bola então no ar, mas antes eu tenho um recado para vocês. Atenção, você que está aí na torcida, mas não é pela torcida do seu time, não, calma. Eu estou falando na torcida para ter um lugar só seu, né? O bairro Jardim Verona, ao lado do Veneza, está com lotes a partir de R$ 490 mensais. É isso mesmo, apenas R$ 490 por mês para você ficar na cara do gol, realizar o sonho. O bairro Jardim Verona, em Ribeirão das Neves, tem para você fácil acesso pela BR-040, várias linhas de ônibus na porta, infraestrutura completa, sem falar nas facilidades de financiamento. Direto com a Santa Rosa Urbanismo, uma das maiores loteadoras do país. Tudo isso, vou falar de novo, hein? Por R$ 490 por mês. Aproveite, acesse aí o bairro Jardim Verona.com.br, bairro jardimverona.com.br, ou ligue 3625-2377, 3625-2377, liga agora. Rápido intervalo, a gente volta em 2 minutinhos aqui nos Donos da Bola. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Faz Carrefour. Faz na sua. Você faz bem feito. Você tem direito. Escolhe o que faz. Faz na sua. Faz Carrefour. Cenoura, 89 centavos. Cebola ou manga tome, 1,39. Ovos brancos médios Carrefour dúzia ou mamão papaya quilo, 2,79. Bisteca, 6,98. Cação em costas pacote ou pintado inteiro, 13,98. Todos os feijões, leve 4, pague 3. Bicicletas com 30% com o cartão Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Banda larga é assim. Ou seus games travam, ou você tem Vivo Fibra e sua casa pode ser pista de corrida. Banda larga de 50 mega por R$ 89,99. Ligue 10315 e aproveite. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Muito bem, estamos de volta, Donos da Bola. Hoje está bombando, hein? Hoje está demais o programa. Olha, o Atlético começou a temporada 2017. Diogo Giacomini, treinador, comanda tudo lá, né? Só não comanda o suíte lá em cima. Que a turma está meio devagar, né? Então é o seguinte, ele está comandando o time que vai para a Flórida, já começou a preparar o time, né? E aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos atualizar as informações. Quem é que foi lá, o Peludo? Ah, muito bem. Então tá. Ele me xinga, mas lá em cima também ele me deixa na mão. Põe as imagens aí, ô Jumento. Põe as imagens aí. Eu acho uma oportunidade ímpar para esses garotos de mostrarem para o clube e também para o mercado do futebol que eles têm qualidade. Nós temos aí um déficit de dias de preparação, são poucos dias. As equipes que vão jogar o torneio, a maioria já está no meio da temporada, mas eu acredito na superação e na vontade desses meninos de mostrar serviço para o Atlético e para o futebol também. Eu acho que a gente pode fazer uma boa competição. Esses confrontos internacionais são de suma importância para o desenvolvimento do jogador. Por isso a ideia de levar jogadores emergentes, jogadores jovens. Vamos enfrentar uma escola alemã muito forte, que é do Bayern, vamos enfrentar a escola americana, que está crescendo muito no futebol. Então acho que os jogadores vão sair de lá mais fortalecidos e mais prontos para o restante do ano com o professor Roger Machado. A expectativa é muito boa, né? Um torneio muito bom de se jogar. O Atlético foi campeão no ano passado e esperamos também ter boas atuações lá e conseguir representar bem o Atlético. É uma oportunidade única aí, né, para quem está subindo aí do Sub-20, e a gente pretende aí que
poder realizar aí, acho que um sonho, né? E poder ajudar a equipe do Atlético lá a sair com esse título. Pô, Eduardo Panza, eu preciso te chamar, Eduardo. Florida Cup batendo as portas, não é? Meninada treinando, Giacomini, que é a cara do André Salles, eu nunca vi parecer tanto, até confundi a hora que eu vi ali. E da base aí, dá para tirar alguém, Eduardo? Que você olha e fala, não, esse aqui dá para entrar no grupo aí. Boa tarde. Boa tarde. Não dá para tirar ninguém. Eu também não entendi porque que o Atlético reapresenta e não deixa ninguém entrar na Cidade do Galo, não pode fazer imagem só da TV Galo, não pode entrevistar ninguém, até porque também não tem muita gente para ser entrevistado, o próprio clube não deu importância para essa Florida Cup, então não tem muito o que falar também dessa representação não, né? É jogador que o clube está tentando empurrar para outros, colocar em empréstimo para ver se traz algum jogador que seja utilizado nessa temporada, então não tem muito o que dizer dessa reapresentação que aconteceu ontem desse elenco que vai para os Estados Unidos. Você acha certo seguir para a disputa com a meninada? Acho, Everton, porque a temporada vai ser pesada. A Libertadores o ano inteiro, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil começando mais cedo, o Campeonato Mineiro, que os clubes dão importância incrível para eles, e torcedor também, a gente descobriu isso ano passado, quando o Atlético poupou jogador e o torcedor quase morreu, quando o Cruzeiro poupa jogador e o torcedor quase morre. Então o torcedor dá muita importância para a regional, só fala da boca para fora. E não só torcedor, muita gente da imprensa também. Muita gente da imprensa vai aos microfones, não, porque campeonato regional é teste. Aí o treinador faz teste, não pode fazer isso, tem que não pode abrir nome, pô. Agora tem muita gente da imprensa. São vários, inclusive você. Aí, ó. Mas aí, Everton, não manda recado, não seja direto. Não dá para dar muita importância. Eu não dou muita importância para essa representação, até porque o atleta não dá importância para o torneio que vai disputar. Eu acho que você exagerou assim um pouquinho. Eu acho que você tem que ser mais agressivo na colocação. Eu concordo que tem que ir com o time assim mesmo, é melhor preparar por aqui, planejar com calma. É óbvio que 90% do grupo ali é formado só por coadjuvantes, mas tem 3 jogadores mais famosos, digamos assim, nesse grupo que vai para a Florida Cup, né? Os jogadores de linha. O Patrick, o Lucas Cândido e o Carlos. E na entrevista que eu fiz recentemente com o Diogo Giacomini no Bastidores, da Itatiaia, ele deu sinais de que o Carlos e o Lucas Cândido podem ser muito utilizados na temporada, sabe? Então, eu acho que por causa desses dois... Uma péssima notícia para o torcedor do Atlético. Inclusive, soltando algumas informações importantes. Por exemplo, o Roger pensa em usar o Carlos como centroavante, não usar mais pelo lado como secretário de lateral. E nessa posição, obviamente, como um reserva aí, do Fred, se o Prato sair, ou dos dois, né, se os dois ficarem... Enfim, eu acho que essa falta de volantes talvez seja mais um ingrediente para o Lucas Cândido voltar a ter um pouco mais de espaço. Acho que o Lucas Cândido tem até um tipo de jogo que agrada ao Roger. Então, dependendo do que ele fizer lá nesses 2 jogos, pode ajudar um pouquinho. Não vai mudar o preço do dólar, vai ser um negócio, nossa senhora, agora porque jogou bem em 2 jogos, vai ser titular. Mas acho que vale ficar de olho, principalmente... nesses 2 aí, no Carlos e no Lucas Cândido, não por minha opinião, mas por informação mesmo, pelo que eu ouvi do Diogo Giacomini. Do Lucas Cândido é obrigação. Hoje quem faz o programa é o torcedor. Vamos começar a viajar pelas redes sociais, que é um ambiente extremamente equilibrado, de gente fina, elegante e sincera. Por gentileza, menino capeta, o Ribeiro está dizendo, o Eduardo começa o programa bocejando, nossa, que várzea, o programa é várzea. Agora, sério, está brincando com você não vai agredir o telespectador, porque não há necessidade, né? Se tiver que agredir, eu sou o campo de força, eu sou o escudo do povo. Por gentileza, Lorena Freitas, é um ovo chamado Lorena. Comentem aí no interesse do Galo, do Marcelo do Vitória, pelo amor de Deus, falem para a diretoria não fazer isso. Gomide, você é o porta-voz do povo atleticano na Câmara da Verdade, por gentileza. O Marcelo vem ou não vem? O Marcelo, caso venha, é um bom nome? E caso não venha, fará alguma falta? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal de casa. Como chamava a telespectadora mesmo? Lorena. É um ovo. Mas tinha um monte de número ali embaixo. Eu gostaria que ela respondesse quantos jogos ela assistiu do Marcelo. Que agressividade. Cara. Na íntegra. O Everton, até fazendo uma explanação geral,
né? Porque bravo, né? qualquer nome que você coloque hoje na internet, fale no ar, assim, gera uma repulsa, né? Porque a pessoa não conhece e já... Vai na onda, Se eu né? não conheço, é ruim, entendeu? Ah, mas e o Arouca? Não, o Arouca é bom, eu conheço. Mas se não conhece, é ruim. Né? Porque não tem a famosa grife, né? Eu não estou defendendo o Marcelo, não. Eu estou defendendo, tipo, igual uma contratação, igual o Palmeiras foi lá e tirou o Tietê do Audax, foi lá e buscou o Moisés, que estava no... Roger Guedes, no Criciúma. O Moisés estava num futebol... terceira prateleira, enfim. Então, existe um clamor pela grife, né? É Cuejar, é Arouca. A última boa temporada que eu lembro do Arouca foi 2011, quando o Santos ganhou a Libertadores. Depois disso, eu acho que ele se tornou uma peça irrelevante praticamente em todos os times que ele jogou. Então, se a pessoa não conhece, ela já trata a contratação como ruim, né? Eu, sinceramente, quando soube da informação, perguntei para 3 pessoas que trabalham com futebol e que eu respeito a opinião quanto à performance do atleta, além de lembrar alguns jogos dele. Ele fez aquele golaço contra o América, né? De fora da área. Lembrava da partida dele como titular aqui, que o Atlético suou para ganhar do Vitória, né? Diga-se de passagem, né? Fez um bom jogo. Enfim, é um atleta de 22 anos. Se vier... Viril? Não sei, não conheço. Viril. Ele fez aquele golaço contra o América de fora da área. Bate bem. Enfim, jogo fora de casa. Assim, então, a pessoa, e acham que vem... Esse é o substituto do Leandro Donizete. Esse é o substituto do Júnior Urso. Não necessariamente. Você traz um jogador que talvez o técnico aprove, que acho que é o principal ponto é esse. Você aprova, Roger? Pode até ser um pedido dele. E pode ser que durante o ano ele mostre o valor dele e se torne titular. Aí, entrando nesse ensejo todo, a torcida está esperando contratações que não virão, eu acredito. Jogadores de renome, que passaram por seleção brasileira, porque não entendem que, por exemplo, o Flamengo está lá anunciando o Conca, deve anunciar o Rômulo, o Palmeiras anunciou o Felipe Melo, contratou o Guerra, só que as pessoas não olham o todo da situação, né? Não lembra que o Flamengo é a maior cota de televisão. O Flamengo acabou de fechar um patrocínio muito alto. O patrocínio de manga que o Flamengo fechou é 2 vezes maior do que o patrocínio master do Atlético. É óbvio que dá para você pagar o salário do Conca, dá para você antecipar... O Palmeiras tem mecenas, né? Pois é, aí tem a Crefisa. O cara vai lá e joga Então, as dinheiro. pessoas querem que a situação financeira do Atlético, ou as contratações que o Atlético faça nessa vale janela... Também. Não, vale para todos. Isso serve também para a torcida valorizar um pouco mais do que foi feito nos últimos anos aqui em Minas Gerais, porque o Cruzeiro foi bicampeão mineiro, o Atlético foi campeão da Libertadores... brasileiro, o Atlético foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, com orçamentos muito inferiores a esses clubes que nós estamos falando aqui, que tem patrocínios muito maiores. Então, meu amigo, não vai anunciar Ralf, não vai trazer o Ralf da China, não vai repatriar o Paulinho. A Admara tem um pensamento diferente do seu com respeito a isso, mas já ela vai falar. Vamos para o Twitter aqui, o povo fala. Olha aqui, o Guilherme Pedro está dizendo, Arouca e Gabriel seria uma boa para o Galo. De Mar Oliveira, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Na questão do diferente que o Everton disse, é porque eu acho, dentro da minha concepção de conhecer um pouco dessa diretoria, do trabalho do Maluf, das informações que a gente tem dos empresários que têm vindo conversar, eu acho que o Atlético está procurando, na América do Sul, pelo menos um dos volantes é um volante internacional. Não estou dizendo que seria um grande nome, aquele que você vai chegar e falar assim, nossa, eu sei tudo dele, mas é um cara de potencial. A gente pode até lembrar a questão do próprio Casares, que era um cara que ninguém não... Pois é. Eu acho que é nesta linha que o Atlético vai. Tem o Otero que veio do grandioso Roche Pato do Chile. Isso. Por que não reclamaram na época, então? O Marcelo não pode. Agora o Rômulo Otero do Roche Pato pode? Qual que é a diferença? É disso que eu estou dizendo. Porque, que eu acho que... Só para completar... A grife quando é de fora, a falta de grife quando é de fora pesa menos do que a falta de grife dentro. E nem acho no raciocínio que dessas pessoas. Lógico, e nem acho que possa ser melhor que o Marcelo, não. Mas eu acho que ele está trabalhando nessa linha. É uma linha que o Atlético aprendeu a trabalhar bem, né? Dessas descobertas sul-americanas.
E o Atlético, o próprio relacionamento do Maluf com os empresários e com dirigentes sul-americanos fazem com que ele tenha uma abrangência maior de observação desses jogadores. Então, eu acho que pelo menos um dos volantes vem nesse sentido. É mais ou menos por aí que o Atlético está trabalhando. E por isso o silêncio, e mais do que isso, porque esses jogadores não despertam tanto a atenção. Então, as pessoas não ficam assim, nossa, fulano está aí, nossa, a internet, nossa, o cara veio de não sei não. Então, eles não despertam. Para mim, um dos caras que já está contratado, e é por isso que o Atlético está quietinho e vai, nos próximos dias, falar sobre o assunto, tem essa linha de trabalho aí, que é a linha que o Atlético tem adotado. Nessa questão, claro que tem o que pesa financeiramente. Você não respondeu a minha pergunta. O quê? Vocês estão desfazendo demais. Não, estou dizendo que não é diferente. Eu acho os dois uma boa, o Gabriel melhor que o Arouca. Eu acho o Gabriel melhor que o Arouca. Porque o Arouca tem muito tempo que a gente não vê, muito tempo que não trabalha. Mas ele está tem muito tempo desmotivado, tem gente que acha que é só desmotivação. Mas pode o cara está desmotivado jogando no Palmeiras, recebendo entendi, ganhando bem. E o cara é futebol. O Cuca, quando pediu o Pierre estava encostado no Palmeiras, reserva do Márcio Araújo. Veio para cá, virou ídolo. Esse negócio também de falar, o cara você acha que o Arouca pode ser pode se tornar? Eu acho que pode vingar. Você discorda do Gomide, assim, nesse aspecto? Eu acho que pode vingar. O Arouca já mostrou que é bom jogador. Mas eu prefiro o Gabriel também. O Gabriel recentemente teve atuações bem superiores à do Arouca. Eu não vejo o Arouca como ex-jogador em atividade, não. Mas também não apostaria todas as minhas fichas nele, não. Eu só sou contra falar que o Arouca acabou, não joga mais, ele está reserva, encostado. Outro dia, eu não lembro quem falou, o Coelhar não vale a pena porque ele é reserva do Márcio Araújo. Mas você vai olhar lá no Flamengo, a imprensa carioca, os torcedores do Flamengo, ninguém entendia por que ele era reserva do Márcio Araújo. Então tem que parar um pouco com isso, puxar pela memória, lembrar das coisas que acontecem. É reserva e daí? Pode chegar aqui e jogar, qual que é o problema? E é preciso entender a circunstância na qual o jogador esteve envolvido, né? Por exemplo, no caso do Arouca, o Gomide foi perfeito na análise. De fato, ele não jogou bem nos últimos anos. Só que no caso do Palmeiras, por exemplo, acho que foi uma soma de duas coisas. Primeiro, contusões, né? Ele ficou machucado muito tempo. E segundo, um time que deu certo, tinha muito jogador na posição dele, então quando o cara já voltava da contusão, já tinha um cara ali jogando bem, ficava difícil de entrar. O Arouca, no Palmeiras, ele não foi bem, mas ao mesmo tempo, ele não jogou mal uma grande quantidade. Não é que ele estava tendo oportunidades e não correspondendo. Ele simplesmente estava ou machucado ou perdendo posição porque estava machucado e já tinha gente boa e não adiantava mais. Já tinha perdido o bonde da história, digamos. Já tinha encaixado. Já tinha encaixado ali. Ele tinha uma concorrência muito pesada. Então, eu acho que tem que entender as circunstâncias. É diferente, por exemplo, o William no Cruzeiro esse ano. Ele jogou várias vezes e foi muito mal. É diferente do que você pegar um jogador que ficou... Jogou pouco. Quando ele entrou ali, nem comprometeu, nem fez nada demais. Entrava há pouco tempo. Preciso girar o carrossel. Ainda sobre o que você disse aí, Edu, é curioso isso aí. A gente brincou aqui, mas é curioso. Você inicia a temporada na Copa São Paulo. Base, muita gente defende que é só para preparar. Eu já acho que é muito bom começar a ganhar na base também. Porque quando a base é feita de uma maneira séria, por gente competente, etc. Mas se ela não ganha nada, toma porrada em todos os torneios que disputa, o mundo cai na cabeça de quem comanda. É assim aqui, em qualquer lugar. Mas se você só pede e também não revela ninguém... Mas eu acho que é um conjunto de fatores. É importante você revelar, aliás, eu acho que o grande barato da manutenção da base... Agora, é aí que está o problema. É isso que eu ia dizer. Agora, o problema é quando você não ganha e não revela. Aí azeda garapa. Sobre a questão do campeonato estadual, até para a gente pular para o Cruzeiro aqui, hoje nós temos mais tempo, porque o programa vai até 1h40, então nós temos tempo. Sobre a questão do campeonato estadual, é outro fator impressionante. Você falou aí, o estadual ele deve ser usado para teste, mas ninguém admite que seja interessante, legal, ver uma final, por exemplo, de campeonato mineiro sem Cruzeiro e Atlético. Aí quando isso acontece, todo mundo desce a porrada. Então, é um negócio que merece uma reflexão e uma discussão até mais ampla. Vamos tirar um dia para falar sobre isso aqui, porque eu também entendo que ele pode e deve ser usado para teste, mas se o time não entra nas finais, não briga e não ganha,
Aí você, nossa, tá tudo errado, tá um negócio complicado. É porque o Cruzeiro e Atlético Pera que nós tem a vamos pular. obrigação de chegar mesmo fazendo testes. Né? Sim. Mas o que eu estou dizendo é que isso pesa muito quando você não é campeão estadual, mesmo sabendo que é um período de teste. Vamos ao Twitter agora da torcida do Cruzeiro aqui, ô menino doido. Aliás, você está me perturbando muito. Eu vou aí em cima, hein? O Gilberto Júnior está dizendo... É verdade que o Cruzeiro negocia o Ábila para a China? Se for verdade, o Cruzeiro não poderia usar a base para repor a saída. Está aí, Eduardo, você responde. Aí o Cruzeiro anuncia a saída do Ábila e fala que vai usar a base. O torcedor cai de pau na diretoria, porque está usando a base e não está trazendo um grande jogador. Aí vem o nome do Marcelo Moreno, etc e tal. É muito legal na teoria, na prática não funciona desse jeito. Talvez esse torcedor que mandou o tweet pense dessa forma, mas 90% não pensa dessa maneira. Eles acham que se sair o Ábila tem que vir o Marcelo Moreno. E é assim que funciona. E o Cruzeiro, nesse início de ano, eu acho que está se movimentando bem, está buscando poucos jogadores, mas jogadores de qualidade, jogadores do tamanho do Cruzeiro. Thiago Neves é um desses, outros nomes que vêm sendo falados, do próprio Marcelo Moreno. Agora, Marcelo Moreno, o Caicedo, que foi eleito o melhor zagueiro do futebol equatoriano pela imprensa, pelo pessoal lá nesse ano de 2016. Agora, Marcelo Moreno, toda hora o nome de Marcelo Moreno. Nós entrevistamos ele aqui a semana passada, ele falou, tem que esperar virar o ano. Hoje é dia 4, o discurso continua o mesmo. Estou falando por parte do Marcelo Moreno. Vamos entrar em contato. Tem proposta daqui do meu clube, tem proposta da Ucrânia, tem proposta do Cruzeiro, tem proposta de outro clube brasileiro, tem proposta da Lua, proposta de Marte, mas não resolve a vida dele. Será que é o Marcelo Moreno que está esperando o Cruzeiro ou é o Cruzeiro que está esperando o Marcelo Moreno diminuir? Será que o Marcelo Moreno não está esperando um negócio com o Ábila? Isso que o torcedor falou, porque o Ábila já falou, se a China me chamar, eu vou. Eu acho que parece que o Ábila está doido para... Se a China te chamar, você vai? Perto da China. Pagando bem? Que mal tem. Agora, só aquele dia, o Marcelo Moreno falou que, em determinado momento, que ele tinha proposta, entre as várias propostas, como o Pães falou, que ele tinha proposta de um clube brasileiro no qual ele já tinha jogado, além do Cruzeiro. Ele jogou no Grêmio e no Flamengo aqui, além do Cruzeiro. A informação é do Grêmio. A proposta é do Grêmio, ele tem proposta do Grêmio. Inclusive, o Renato Gaúcho e o Espinosa já até... Ele foi bem no Grêmio, viu? Eles já até publicamente reconheceram que querem um centroavante mais de área, né? Porque o Renato Gaúcho gosta de um centroavante mais de área, ele continuou com o Luan ali, porque no time do Roger estava dando tão certo, ele tentou o Henrique por um período, mas o Henrique mandou a torcida tomar naquele lugar, ficou complicado, teve que sair do time, então foi com o Luan, apesar dele preferir um centroavante mais de área, então tem como prioridade contratar um centroavante típico. E entre os nomes que o Grêmio quer está o do Marcelo Moreno, que está nessa que o Panzi falou, né? Mas você se lembra da última passagem? De várias propostas. A última passagem do Marcelo Moreno. Segundo arrancar o máximo. Mas o Grêmio, olha só, mas aí vale uma informação, quando dessa história do Marcelo Moreno, e ontem a gente esteve apurando com algumas pessoas ligadas ao Grêmio, a parte financeira do Grêmio, e é uma coisa que o Cadu já tinha falado aqui, que é a questão financeira, o salário dele que é muito alto, o Grêmio não estaria disposto a isso. A parte financeira do Cruzeiro é melhor. Por isso que a gente está dizendo que o Marcelo está muito próximo. Mas nesse caso, eu acho que é o melhor que é pior. Não, é melhor para o Marcelo. Você ganha, é melhor para o Marcelo. Você oferece mais. É melhor para o Marcelo. Você oferece mais, mas ao mesmo tempo você acaba cometendo um exagero, uma loucura. O Gomide falou, os clubes aqui têm orçamento menor, ele tem razão. Você vai cometer uma loucura logo com o Marcelo Moreno, sabe? Você vai sair do seu patamar de salário. Mas aí pode estar, não sei. Não são ideias. Se fosse pode estar acontecendo. De repente, pode sair o Ábila. Mas está vinculado a isso. Eu estou falando assim, você vai chegar num patamar... Você vai chegar claro. Ele chegar num patamar de Fred, Prato, Guerreiro, desses centroavantes que ganham muito, todos eles são muito melhores que o Marcelo Moreno. Sabe? Esse patamar que ele está pedindo aí não condiz com a qualidade dele. Mas a minha dúvida é essa que o Everton levantou aqui, que eu falei. É o Marcelo Moreno que está esperando o Cruzeiro ou o Cruzeiro que está esperando o Marcelo Moreno? Eu acho o Marcelo Moreno está esperando coisas. Uma possível negociação do Ábila? Agora, pelas informações que foram trazidas aqui, o salário oferecido ao Marcelo Moreno está para cima de 500 mil. É isso que eu tô falando, aí eu te dou razão. Eu acho que é muito dinheiro. E é isso mesmo, para porque o que parou na situação do Grêmio talvez a proposta técnica do Grêmio de aproveitamento imediato é melhor para o Marcelo. São 3 anos de contrato. Mas a proposta do Cruzeiro é melhor. E está diretamente vinculada à possível saída do Ábila. E por isso que o Cruzeiro está correndo para pagar esse dinheiro aí que está devendo, para poder ficar
ficar com 50% na venda, te levar alguma coisa em relação ao... Põe o Twitter na tela. Vamos agitar o Twitter aqui. Mesmo Olha se o a Ana Ávila aí, sair... ó. A Ana chegou, hein? Além do Thiago Neves, quais nomes o Cruzeiro precisa para a temporada de 2017? Não, eu creio que Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Soares, né? Centroavante. O Cruzeiro precisa de bons nomes, precisa de lateral como todos direito, os times gente. precisam. Agora, Lateral direito. Exatamente. Eu priorizaria, se fosse o presida, lateral direito. Eu, ainda assim, traria mais um homem de frente, mais um atacante. Eu acho que vai. Eu acho que um lateral direito, um atacante e mesmo... Não precisa de Barca, não. É pouca coisa. Então, é um lateral, falei dois, atacante, acabou. Fecha falei o grupo. dois. Então, mas não tem mas que se trouxer pensar três, mais. não é nenhum absurdo. Deixa ele pensar um pouco. Não é nenhum absurdo. A agressividade, com a minha opinião, é um negócio estarrecedor. Eu acho que sim, um lateral. Eu vou responder agora para você, Ana. Um lateral e um homem de frente, porque a gente não sabe como é que vai ficar essa situação. O homem de frente que eu falo, eu estou contando, né? Mesmo com a permanência do Ávila, sei, estou achando estranha essa história do Ávila, até porque a permanência dele. Mas, e aí eu não estou contando com o Marcelo Moreno. Agora, entre trazer um cabeça de bagre qualquer e trazer o Marcelo Moreno, negocia com ele. O Marcelo Moreno, você ama, baixa essa pedida aí. Mais Twitter aqui, você vai falar, eu vou deixar. Calma. O Mike Mary Oliver está dizendo, pode-se dizer que hoje o elenco do Cruzeiro, em algumas posições, tem melhores peças que o do Atlético? Você, ídolo? Acho que sim, acho que na zaga o Cruzeiro tem melhores opções, por exemplo, no elenco. Nesse momento. Também acho. Acho que na maioria das posições o Atlético continua ganhando, mas nesse caso na defesa... Volantes também, né? O Atlético o Atlético não tem nenhum, né? No caso de volante é ausência. Setor de zaga e de volantes tem. Talvez a combinação dos dois times, né? O Cruzeiro com a defesa e os volantes, o Atlético do meio para frente, seria... Bonito, é melhor. Onde o Atlético você acha que você considera que tem peças melhores que as do Cruzeiro? Mas eu acho que as laterais com certeza. À frente as laterais. Mas aí eu acho que seriam comparações muito individualizadas. Para mim, o Prata é superior ao Ávila, assim como o Fred também é. Os jogadores de lado de campo, por exemplo, eu acho que o Thiago Neves, confirmado, ele é uma peça que talvez se encaixaria também como titular do Atlético, porque o Atlético tem um meia apenas, que é o Casares, quando quer jogar, né? Então, acho que seriam comparações muito individualizadas. O Robinho tem jogado por assim. dentro, né? Então, o Robinho jogou muito por dentro. Então, mas não tem aquele destaque jogando por dentro. Não, ele não é um meia nem como, gosta. como não característica. É o jogador Você falando do Robinho do Atlético ou do Cruzeiro? Do Atlético. Ah, sim. Mas joga fora de posição. Então, eu acho que são elencos que se equivalem. Que se equivalem, eu acho. Eu acho que as peças defensivas do Cruzeiro, talvez pela uma faixa etária menor hoje, talvez, por exemplo, o Caicedo, a gente tem uma boa impressão dele da Libertadores. Vamos aguardar como será aqui jogando no futebol brasileiro. Mas é um bom jogador. Né? Se você olhar quem está melhor hoje, Felipe Santana ou o Caicedo, é o Caicedo. Certo? Então, acho que a faixa etária do sistema defensivo do Cruzeiro talvez gere uma... Deixa eu dar mais um giro aqui nas mensagens. Hoje o povo fala nos donos da bola, mais um Twitter aqui do Cris Edel Gomes. O presidente do Atlético está muito parado com as contratações. Ué, tá, Edmar? Não tá não. O Atlético continua trabalhando muito, o Maluf, inclusive, não atende ninguém. Quando ele está assim, a gente que conhece sabe que ele está negociando, está trabalhando. O presidente do Atlético tem uma outra função hoje também, está acumulando, né? A função do próprio município, mas ele tem gente no Atlético que está fazendo as negociações. E olha só, eu acho que não surpreenderia, eu não acho que é fora de contexto, se o Atlético anunciasse um jogador meio surpresa aí nos próximos dias. Um grande jogador. Uma coisa que tivesse... que o Atlético está trabalhando aí. Essa parte financeira do Atlético, talvez ele estivesse esperando uma venda aí, uma efetivação da própria situação do Lucas Prato,
e tivesse um aporte maior de dinheiro para algumas situações que ele precisava ter mais cash, mas o Atlético está usando outras composições de jogadores que ele tem e não me surpreenderia se ele anunciasse um nome mais pontual. No início de dezembro, eu encontrei com uma pessoa, uma fonte, e eu até coloquei no Twitter que ele me passou que o Palmeiras iria atrás do Samuel Xavier do Sport. Mas já levou, né? O pessoal de Recife ficou bravo comigo, mas foi atrás. Ele me falou que a Crefisa já teria oferecido ao Atlético cerca de 7 milhões de euros pelo Prato e que o Atlético havia recusado. E essa mesma pessoa me falou... Eles contaram, a moça contou, inclusive a dona da Crefisa posou nesse dia dos 7 milhões segurando um pratinho na mão e eles acharam... E ele me falou mais. Pelo que ele tinha conversado, se chegasse a 10 milhões de euros, o Atlético abriria a mão do Prato pro Palmeiras. Ele me falou isso no dia 6 de dezembro. Eu sei porque eu coloquei no Twitter dos 7 milhões. E hoje a informação que o Thiago Reis trouxe na Itatiaia é que a Crefisa vai oferecer 10 milhões de euros para o Atlético no Prato, mais 2 jogadores. O Atlético está precisando de jogador, principalmente na função de volante. E, gente, 10 milhões de euros. Aí o Thiago não falou e eu também não sei informar de quantos por cento. Se o Prato abre mão de uma porcentagem dele para ser só do Atlético, se o Vélez abriria mão de alguma coisa, que eu acredito que não. Mas que e o torcedor caiu em cima do Thiago por causa dessa informação. Gente, o repórter, ele informa. Ele não importa para ele se o dinheiro é bom ou se é ruim. A informação que chegou é essa, ele passou. E eu tive a mesma informação dele. Chegar a 10, sai. E nesses termos aí, para a gente opinar a respeito do negócio, acho que a gente precisaria de saber quais seriam os 2 jogadores. Porque 10 milhões e 2 babas, aí eu acho que fica uma coisa ainda um pouco abaixo do que deve ser. O que não falta no Palmeiras é jogador. Por exemplo, um jogador que a imprensa paulista dá como totalmente sem cartaz no Palmeiras é o Rafael Marques, né? Sem cartaz, assim, se dá muito bem com o grupo, é um cara importante ali em termos de experiência, mas que tecnicamente mas você acha que o Atlético não vem sendo aproveitado. Aceitaria? Não, eu tô de idade. Porque outro jogador... A média de idade do Atlético é muito alta. Outro jogador que foi associado ao próprio Cruzeiro, que também está sem espaço no Palmeiras e vai perder ainda mais porque o Palmeiras contratou vários jogadores que vão brigar ali por posição com ele, o Cleiton Xavier. Né? O Gomes estava falando da falta de um meia. Mas um meia o Cadu de vai origem. ter que ser gente para resolver, porque você fortaleceu o adversário, né? No sentido de... Sim, são possibilidades. Nenhum desses 2 jogadores eu chego e falo, que empolgação total. Eu estou passando a informação de jogadores que o Palmeiras está disposto a negociar, a envolver em negócios, né, a envolver em trocas. E além desses 2, o próprio Arouca, né? Ou talvez o próprio Gabriel. Porque como já tinha muito volante, o Palmeiras vai ter como meio campo titular, gente, Felipe Melo, Tietchan e Moisés. Se eles jogar aí Dudu, Roger Guedes e um centroavante que eles querem que seja. Deixa eu ouvir o Gomide aqui, que se manifestou também querendo falar do assunto. Tem algum jogo, tem uma dupla lá que te interessaria? Não traria nenhum desses citados. Eu também não. E acharia um péssimo negócio. Eu também acho péssimo. Eu também mesmo não, dando os 10 milhões? Não, mas financeiro e com jogadores. Eu quero deixar claro, eu só citei jogadores que o Palmeiras tem informação. Você vai trocar o seu jogador. Para mim, o Prato é tão decisivo quanto um Robinho. Você vai informação. Eu também não faria esse negócio. Você vai trocar o seu jogador mais decisivo pro jogador que está encostado em outro time? Só por causa do dinheiro? Sabe o que você faz? Vende por 7 aí na China, pro Celta de Vigo veio aqui oferecer uma vez 5. Liga lá pro Celta de Vigo, vende por 5, mas não vende para um time brasileiro, não. Mas também reforçar não. Rafael Marques, não, mas 5 também não. Arouca. Sinceramente, no todo, acho que não decide nada para o Atlético. Mais mensagens na tela aqui, mais mensagens na tela no @ os donos da bola MG. O Fernando está dizendo, mais um ovo. Quem vai ser titular no gol do Cruzeiro? Fábio, grande ídolo, ou Rafael, baita goleiro e cria do Cruzeiro? Fábio. Eu acho que o Fábio, a hora que tiver 100%. Fábio. E aí, ídolo? Acho que vai ser o Fábio, né? É aquilo que eu falei, dor no coração, né? Isso aí, os 2 são muito bons, Fábio. Os 2 são muito profissionais, os 2 merecem. Sabe aquela coisa do cara merecer? Agora o Fábio vai encerrar a carreira no Cruzeiro e o Rafael também. Vocês acham que seria goleiro para 15 anos? Mas digamos que aconteça o seguinte, o Rafael vai lá, tal, aí o Fábio volta para titularidade, aí o Rafael diz, então eu vou embora.
Não vai falar Não isso. vai. Não vai, ele vai esperar o Fábio sair para ele tomar... O Rafael vai ser o próximo Fábio. A hora que o Fábio aposentar, o Rafael fica até o fim da carreira dele, porque é muito bom goleiro. É goleiro pro resto da vida dele. É porque não chegou uma informação de que tem propostas boas pelo Rafael. É porque ele é bom. É lógico, ele é bom E goleiro. quantas propostas chegaram pro Fábio e ele nunca saiu? Ele nunca saiu. Mas é que a diferença é que um é titular absoluto A e o diferença outro não. é que o Fábio tem mais um ano E o que vem, Rafael, acabou. pois é, Depois ele vai, o Rafael, não, por eu exemplo. acho que ele vai, mas esse ano é ano que vem, hein? Mas, por exemplo, uma informação que rodou mais no final do Campeonato Brasileiro era de que um dos possíveis interessados no Rafael seria o São Paulo. Só que o São Paulo contratou o Sidão, então não está mais interessado. Né? Porque tem o Sidão e o reserva vai ser o glorioso goleiro Denis, né? Então... Mas se você olha para o Palmeiras, o Palmeiras tem um Prazo que é veterano e o Jailson que não é novo também, tem 35 para 36 goleiros. O Palmeiras vai buscar goleiro. Mas não são goleiros jovens. O Rafael tem 28 anos. Mas dá para o Rafael esperar essa temporada, Aí ele vai ver pro como o Palmeiras Fábio e vai ficar no banco no Palmeiras. Não sei, de dois, né? Não, eu estou Eles dizendo... estão com a mesma dúvida que o Cruzeiro, eles têm dois goleiros. Eu estou citando clubes que tem, mas são goleiros até mais velhos. O Praz, não sei se dura mais que essa temporada. Principalmente pela questão das contusões. O Rafael, na minha opinião, respeito quem votou no Jailson, o goleiro do campeonato, eu acho o Rafael melhor. O Cruzeiro tem goleiro até 2025, 26, 27, que é se ele jogar até 36, 37 anos. E ele tem consciência disso. É o que o Fábio está fazendo agora, vai ser o Rafael. Quem você acha melhor, Gomide? Para ficar como titular, volta o Fábio ou mantém o Rafael? Volta o Fábio, Everton. Volta o Fábio? Talvez, nos últimos anos, é um jogador que é quase que inquestionável, né? Então, no futebol brasileiro, não só no Cruzeiro, né? Porque sim. Dá para colocar como... Ele está entre os 3 melhores goleiros do futebol brasileiro ou não? Exagero? Com tranquilidade. Eu voto. O Rafael vai jogar, talvez, muito um bom período do primeiro semestre, né? Até o Fábio recuperar a forma, enfim... Mas quando tiver 100%... Não, já tá mas, assim, eu acho que até falando a respeito dessas situações aí de goleiro, não surpreenderia. Por exemplo, o Inter perdeu o Alisson, foi lá e meteu uma grana no Sport para tirar o Danilo Fernandes, que é um ótimo goleiro. É melhor que o Alisson. Então, por exemplo, é porque a gente não tem a ideia, por exemplo, a gente não vê ninguém, talvez o próprio Danilo Fernandes, de vir a algum clube europeu, que é muito difícil contratarem goleiros em outros mercados, né? Circulam mais ali dentro da Europa mesmo. Quem que poderia perder um goleiro, por exemplo? A gente não imagina. Talvez o Danilo Fernandes ser vendido. Não é surpreendente se o Inter vier aqui, fizer uma boa proposta e levar o Rafael, entendeu? Mas aí para valer a pena para ele, para isso acontecer, primeiro o Danilo Fernandes tem que ser vendido. Sim, teria que ter uma titularidade garantida. Por isso que eu citei o São Paulo, Gomide, porque o São Paulo... Que penou com o goleiro. Era o time grande que estava sem goleiro bom. Né? Só que agora resolveu pegando o Sidão. E o Botafogo que perdeu o Sidão, todo mundo sabe que tem o Jefferson que vai voltar. O Palmeiras tem 2, o Corinthians tem 2, né? Porque tem o Cássio e o Walter. O Botafogo, que tem o Jefferson, ainda contratou o Gatito Fernandes. Talvez um clube do Nordeste, assim, importante, aí caberia a ele avaliar se valeria mais a pena ser titular num time grande, mas menor do que o Cruzeiro. Eu não acho que esse é o caminho dele. Mas assim, de cravar aquela lista dos 12 grandes, o time que estava sem goleiro era o São Paulo. Aí contratou o Sidão, inclusive, como eu disse, o São Paulo tinha interesse nele. Só que acabou preferindo o Sidão, talvez porque fosse mais barato, né? Fosse mais fácil a contratação. Enfim. E do que a gente conhece do Rafael, da própria relação dele com o Fábio, da força que o Fábio dá para ele, da história que eles têm por ali, ele vai esperar a hora dele. E vamos, que não tá longe, né? Não vai demorar assim. E tem uma condição que muita gente fala, mas, gente, o Fábio é o líder dessa equipe. Dentro de campo, ele é o líder dessa equipe. Então, Dimara, mesmo ele tendo... É muita diferença mesmo ele tendo antecipado a volta ontem e tal... será que ele não fica mais uma temporada de 17 e 18 ainda? O Rafael teria que esperar mais 2 anos para se tornar grande goleiro de uma equipe titular. A decisão vai caber muito ao Fábio, né? A forma dele, o que ele pretende, o que ele quer. O Fábio falou em outras circunstâncias que gostaria de ter uma experiência internacional, que acabou não acontecendo, né? Será que o final dele vai ser esse mesmo? O encerramento vai ser no Cruzeiro? Eu acho que a decisão passa muito pelo Fábio, pela condição que ele volta. O Fábio, a gente tem que entender o seguinte, exatamente por não ter esse histórico de condições, o Fábio não deixa o gol do Cruzeiro nunca, né? Ele não dá chance para ninguém, nem amistoso, é uma coisa...
é dele, né? O biotipo dele, o histórico dele, é um histórico de jogador que não tem condição. Então a gente tem que ver a volta dele, o retorno, como é que vai estar essa situação. Acho que passa muito pelo Fábio, mas o Fábio é muito maior do que isso tudo. Ele mesmo disse, perguntado, né, nesse retorno, ele falou, gente, eu não estou pensando nisso, que dia que é, quando é que é, se sou eu, se é o Rafael. É uma outra circunstância, é um jogador muito diferente. Então, o Rafael sabe disso, e ele sabe esperar também. Só uma coisa sobre o Marcelo Moreno, que eu queria falar aquela hora, para dar um exemplo, para ficar mais claro, né? Eu acho que mesmo se o Ávila sair, porque muita gente fala, mas aí se o Ávila sair, passa a ser interessante o negócio. Eu não acho. Você está precisando de um carro, não é porque você está precisando de um carro que você vai pagar 100 num carro que vale 50. Entendeu? O Marcelo Moreno, nessa faixa de 600, 700, 800, simplesmente não condiz com o futebol dele. Você vai estar pagando para o Marcelo Moreno o que você paga para um Robinho da vida, o Robinho do Atlético. Adoro, um jogador 500 mil vezes melhor do que o Marcelo Moreno. O próprio Thiago Neves está no Cruzeiro. Então tem que parar, a torcida ama, tem que pensar um pouquinho, né, gente? Existe uma racionalidade nas coisas, sabe? Existe uma proporção, assim, quanto que vale cada jogador. O Marcelo Moreno não é jogador para a realidade brasileira para você pagar esse tipo de valor. Com o Ávila, sem Ávila. Aí a pergunta é se ele perdeu o Ávila. Pega esses 600, 700 mil e contrata um cara melhor, ué. Mas vai porque lembrar por esse valor você não Mano Menezes. Mas olha só, o próprio Mano Menezes entrevista o quê? Pouco antes do Natal, ele deu uma entrevista à ESPN e disse, olha, o Marcelo Moreno, ele é amigo do pessoal, a torcida ama ele de paixão, mas eu acho que a gente tem que pensar... Ele falou assim, eu acho que a gente tem que pensar que o Cruzeiro precisa de jogadores em várias posições. Foram palavras do Mano Menezes, talvez relacionada a essa questão mesmo financeira. Deixa eu chamar um intervalo rápido, 2 minutinhos só, a gente está tentando contato aqui com o Alexandre Matos, para ver se ele fala ao vivo conosco sobre esse interesse, renovação da Crefisa, negociação com o Atlético, Lucas Prato, 2 jogadores e tal. 2 minutos a gente volta. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Viva 2017! Venha curtir suas férias no melhor clube de férias do Brasil. Hotel Fazenda, a melhor área de lazer da Grande BH. Mês de janeiro, a partir de R$100 o casal com café da manhã. Inacreditável! Guarapari, Cidade Saúde, Praia do Morro, Pousada Silver Village. Janeiro, pacote até 4 pessoas, R$1.017,50 com café da manhã. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Fique sócio já. 3071-5757. Baby, you left me here wondering, but I'm waiting for you, and I want you through. Ain't no limit to what I'm living now. Ponto M, nos principais shoppings. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Olha aqui, meu amigo, minha amiga, todo dia eu dou um recado aqui sobre juros abusivos nos financiamentos. Eu fico muito feliz que vários telespectadores estão recuperando até 80% dos valores indevidos que já foram ou estão sendo pagos. Tá vendo esses números aqui na sua tela? Você vai ligar agora, vai marcar um horário, sem compromisso, um atendente altamente preparado está aguardando o seu contato. Se não quiser ligar, manda o WhatsApp no 996953077. Vamos fazer um estudo do seu contrato. Ah, você já pagou um financiamento, quer saber se tem direito à restituição? Vamos olhar. Comprou um carro e está achando que está pagando 2, vamos conferir também. E se tiver cobrando a mais, você vai ter isso de volta. Mas tem que ligar. 996953077. Você tem seus direitos e tem que correr e buscá-los. Tá? Eles precisam ser respeitados. E dependendo da situação, você pode quitar seu carro com desconto de até 80%. Então está esperando o quê? Ligue agora. 996953077. Chame agora.
Recebi uma mensagem agora, preciso até dar os créditos aqui, porque o povo ajuda a fazer o programa. Eu gostei dessa ideia aqui do simpático Pedro Oliveira. O que ele diz aqui? Everton, por que as pessoas do programa defendem que o Marcelo Moreno não deve, com alto salário, seguir para o Cruzeiro, mas as mesmas... Aliás, não estou do programa, não. As pessoas que ele diz. É porque você aprendeu com vocês, ficam falando das pessoas aí. E por que no Atlético defendem a volta do Tardelli também com salários altíssimos? Porque o Tardelli joga 500 vezes mais que o Marcelo Moreno. E eu também não estou falando de defender o Tardelli. É muito diferente. Mas ninguém defendeu também. Calma, gente. Calma. Ninguém vamos defendeu por partes. E mesmo assim... Calma. Pera, vamos por partes. O Pedro, tá vendo que você arrumou, né? Já ficaram loucos. Então estão vermelhos aqui. Vai, ídolo. Não, nem um pouco louco. Pedro, eu não achei sua pergunta boa igual ele achou. Eu achei, primeiro... Como não, velho? Se despertou a ira de vocês, os quatro falando juntos. Não, achei bom. Como não? Né? A pergunta foi sensacional. Defende o Marcelo, que o Marcelo Moreno não tem que voltar por causa do salário alto. É muito etc. melhor e mesmo assim ninguém mas aí que tá. Pergunta pro torcedor do Cruzeiro o que ele acha. O quê? Marcelo Moreno ou Tardelli? Pergunta pro torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro que entende futebol vai preferir o Tardelli. Vai falar que queria ver o Tardelli. Vai me desculpar. Mas nunca! Vocês estão loucos da cabeça. Eu tô me colocando no lugar do torcedor do Cruzeiro. O atleticano vai defender que o Tardelli é melhor. Faz a enquete aí, gente. Everton Guimarães, quem faz é melhor? a enquete Moreno ou Tardelli? aí. Faz a enquete aí. Responde, quem é melhor? Pelos salários altos, Quem é melhor? pelos dois salários altos, pelo que podem representar para os seus times, Com o mesmo salário. com saída de A ou de B, eu acho que o Marcelo Moreno pode ser, com a saída do A, ele é muito útil e vai se consagrar de novo com o Thiago Neves no meio-campo. Você prefere o Moreno ou o Tardelli? Agora, se o Tardelli chega no Atlético, como é que você armaria essa frente aí? Tardelli, Robinho e Fred? Mas isso tem nada. Não, mas tá aí indo pro caminho de... Não. Salário alto do outro, no mínimo, seria coerente defender que os dois poderiam vir. Gente, olha só, o Marcelo Moreno... Os jogadores não são a mesma pessoa. A torcida do Cruzeiro é apaixonada no Marcelo Moreno, o que não quer dizer que tenha que pagar um alto salário para ele, ponto. Isso é uma outra história. O fato de você ser apaixonado, você ser ídolo, isso é um outro contexto. Qual é? Ele vai vir, ganhando muito mais do que ele ganhava quando ele saiu daqui, que ele estava muito bem. Mas como é que você vai medir a paixão do torcedor? Como é que você vai olhar para o torcedor e dizer, você não pode, achar o Marcelo Moreno ídolo? Não estou falando isso, não. Mas a questão não é essa, A pergunta foi sensacional. Botou pimenta no programa. Lamentavelmente está acabando. A questão é o custo-benefício das duas contratações. É o custo-benefício. O Marcelo Moreno, no 2014, no título, ele não era aquele titular absolutaço do time. Mas o elenco tinha muita gente de frente. Mas entrava bem e ganhava menos hoje. Quando que ele foi banco no Atlético? Não, estou dizendo situação hoje. Se ele vem para cá... O Tardelli seria titular no Atlético. Seria titular no Atlético. Quem sai? Casares. Tem dúvida. E quem arma nesse time? Robinho. Ele, Tardelli? Ele, Robinho. Ele armou na Libertadores? O time da Copa do Brasil. Gente, mas quando eu fui entrevistar o Robinho falou que não gosta de fazer esse tipo de... Não gosta de jogar nessa posição. Mas isso aí deve ter algum ruído na comunicação ali. Eu acho que ele não deve ter entendido. Eu não lembro o que é. Porque ele mesmo fala... Robinho, onde você gosta de jogar? Você gosta de jogar aberto pela esquerda? Você gosta de jogar mais pelo meio e tal. Eu mas não se gosto... você perguntar, você prefere para a esquerda tendo que voltar? Aí talvez seja melhor no meio. Porque para jogar na esquerda ali, provavelmente vai ter que voltar. Vocês afinaram pro Pedro. Parabéns, Pedrão. Afinaram para você aqui. Amanhã a gente volta, pessoal. E a discussão, Pedro, manda mais mensagem. Amanhã tem a resposta da enquete aí. Porque falaram aqui que tem cruzeirenses que acham o Tardelli melhor que o Marcelo Moreno. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal.